E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Norton, bem-vindos mais uma vez ao canal 1001 Livros. A minha ideia aqui é falar um pouco sobre os livros que eu quero ler em 2021. Mas primeiro, eu queria agradecer vocês pelo engajamento, pelos comentários, pela curtida, pelo compartilhar. Muitos amigos compartilharam no seu Instagram pessoal. A gente está muito feliz, a gente tenta também responder todos os comentários. E tem sido legal ver, eu li tal parte, achei incrível, e tem sido muito bom, e é justamente isso que a gente quer, que vocês coloquem nos comentários o que vocês acharam. Então, mais uma vez, muito obrigado. Bom, para ser diferentão, eu não vou falar aqui de 12 livros, nem de 10 livros, né? A minha meta são 7 livros, porque sim, porque eu quis, tá? E porque são livros grandes, então eu quero focar muito mais na qualidade das leituras também do que necessariamente em número para a gente vir conversar aqui. Então, são 7 livros grandes, e eu não conheço muito do livro, vai ser a primeira vez que eu vou lê-los. Então, eu vou falar aqui de uma forma bem genérica, bem superficial. O primeiro livro que eu quero falar é O Corcunda de Notre Dame. Ele é do autor do Victor Hugo, o mesmo dos Miseráveis. A edição que eu tenho, ela é publicada pelo Clássicos da Zahar, que é uma edição muito boa. Tem um ótimo texto de apoio introdutório. Ele tem várias notas de rodapé, então tem as notinhas aqui de contexto histórico e tal. Ele também tem várias gravuras da obra original da época e tal. O livro ele é publicado em 1831 e ele é um romance histórico. O objetivo do Victor Hugo ao escrever esse livro foi porque a França, e especificamente Paris, ela vinha passando por várias revoluções, né, desde a Revolução Francesa, e várias revoltas ao longo dos tempos, né? E muito do patrimônio histórico-cultural da cidade vinha se perdendo. Então havia vários saques, e a cidade vinha passando por um processo de revitalização e reurbanização, e muitos prédios históricos, muitas igrejas vinham sendo derrubados para grandes avenidas, e Notre Dame era uma dessas que estava para ser demolida. Então o Victor Hugo ele escreve esse romance para tentar resgatar a importância da catedral, e ele escreve também para conscientizar a galera da sua época de que o patrimônio histórico deveria ser preservado e não simplesmente demolido. A história então ela se passa em 1482, então na Idade Média, e ele transpassa por todas as camadas sociais que tinham na época. Então a gente tem o clero, a nobreza, a burguesia mercantil, a gente tem também uma questão dos ciganos, dos pobres, dos órfãos, aquela coisa toda. Então, assim como dos Miseráveis, o Victor Hugo esse aqui é um dos primeiros romances que ele escreve, com 28 anos, ele já tinha esse olhar pelo social. E quando a gente fala em Corcunda de Notre Dame, a gente pensa muito no filme da Disney. Então, para quem for ler esse livro pensando no filme, a história é um pouco diferente. Eu já estou lendo esse livro, ele tem em torno de 490 e poucas páginas, mas vale muito a pena ler. Eu achei o início um pouco arrastado, mas ele tem começado a melhorar, ele tem começado a entregar, e me prometeram um ótimo final desse livro. Então eu tô na expectativa de que esse livro ele vá num crescente e a gente possa ter um final muito bom. E é legal que aqui no final, não sei se vai dar pra ver na câmera, aparece Quasimodo com uma pombinha e tal. Mas é muito bonito, é uma edição em capa dura, material resistente e tal. E a tradução é muito boa também. O segundo livro que eu vou ler, não necessariamente na ordem, tá, gente? Isso aqui eu quero ler ao longo do ano, mas o segundo livro que eu quero trazer aqui é também um francês, do Gustave Flaubert, Madame Bovary. O Flaubert ele inova porque ele sai do romantismo e entra no realismo. Eu acho que essa aqui é uma das histórias sobre adultério mais famosas da literatura, talvez, Madame Bovary e Ana Karenina, do Tolstói. E ele foi muito polêmico na sua época. Tanto o autor como o editor foram processados. A moral e os bons costumes da época não admitia uma mulher que tivesse liberdade para poder, enfim, ir atrás daquilo que ela desejava. E ele fala com muita naturalidade sobre o divórcio, então isso não foi visto com bons olhos na época. Mas aquela coisa, o processo acabou aumentando a fama do livro. Então se você quer que um livro seja lido, cause uma polêmica e o proíba. A edição que eu tenho é Clássicos da Abril. É uma edição bem legal, tá? Eles têm uma boa tradução, tem texto de apoio também. Ela é em tecido mesmo. Era da minha irmã, ela não curtiu muito, na real. Vai ser o primeiro contato que eu tenho com esse autor, e eu realmente estou empolgado. Mas essa história aqui é a história da Emma. Ela era uma menina que gostava muito de romances açucarados, folhetinescos. Ela tinha uma visão bem romântica do casamento. E quando ela se casou, ela viu que, na verdade, a vida de casado não foi todo o amor carioca que ela achou que seria. Para dar vazão àquilo que ela imaginava, àquilo que ela sonhava, ela vai ter vários outros relacionamentos paralelos ao casamento. Eu não quero falar mais sobre o livro, porque eu também não li, mas ele trata dessas questões, da independência da mulher, a questão do desejo, a questão do divórcio em si, e eu tenho bastante interesse de ler esse livro.
Essa edição aqui não tem tanto notas de rodapé, aquela coisa toda, mas ela é em papel amarelinho, então é bom, confortável de ler, tem um bom espaçamento, um bom tamanho de fonte. E esse livro ele foi publicado em 1856 na França. O terceiro livro que eu quero ler é O Idiota, Fyodor Dostoiévski. Ele foi publicado na Rússia entre 1868 e 1869. Ele foi publicado em partes também. Esse livro aqui já é na fase madura dele, depois que ele voltou da Sibéria. Ele foi o segundo livro depois do Crime e Castigo. Essa edição que eu tenho aqui, da 34, é uma das edições mais interessantes desse livro. Ele é traduzido do russo, tem notas de rodapé, tem textos de apoio, é uma edição confortável de ler, tem um bom espaçamento. Eu realmente recomendo todo o livro da edição da 34. Vale a pena ser lido, pelo cuidado que eles têm com a edição, é realmente muito boa. São livros um pouco mais caros, é verdade, porque eles primam pela tradução, pela qualidade do texto. Esse livro aqui, ele é um misto de Dom Quixote com Jesus Cristo. Então a gente tem o Príncipe Mishkin, que volta da Suíça, porque ele fazia um tratamento para epilepsia. Então esse aqui é um dos romances mais autobiográficos do Dostoiévski. E ele foi escrito também numa fase que ele estava muito mal de grana, ele era viciado em jogo, então muito do que ele escrevia era para ser realmente vendido, para ele conseguir dinheiro para poder sustentar a família. E ele tinha acabado de perder uma filha recém-nascida, a Sônia. Então ele coloca muito disso no texto. Então esse personagem, o Príncipe Mishkin, ele é uma mistura de ética cristã com a ingenuidade de Dom Quixote. E então assim, ele está voltando da Suíça porque ele recebeu uma herança e ele volta então para a Rússia para receber essa herança. Só que ele vai meio que uma mão na frente e outra atrás, e ele é muito ingênuo, ele é muito também é muito bondoso, muito caridoso. Ele quer o bem das pessoas, então ele divide o que ele tem, aquela coisa toda. E ele faz um contraponto, o autor, o Dostô, com relação à sociedade da época, que era muito invejosa, muito egoísta. Ele faz também um contraponto ao niilismo da sociedade russa, que a gente já vinha vendo isso lá no Crime e Castigo. O Raskolnikov, ele é, talvez por definição, um niilista, e aqui o Príncipe Mishkin, ele é esse contraponto. Então, a ideia que fica é que em uma sociedade corrompida, talvez o único lugar para um santo ir talvez seja o sanatório. Ele faz esse contraponto porque é muito comum na literatura russa essa crítica social com relação a valores. Então, o Dostô, ele faz muito esse contraponto, mostrando como é permissivo e como é ruim para a sociedade essa ganância, essa vida de aparências e essa coisa do luxo, quando na verdade as pessoas são vazias, né? Todo mundo atrás do dinheiro dele, as pessoas se interessando pelas outras pela posição social, porque elas eram bonitas, porque elas tinham dinheiro, e o Dostô faz essa crítica. O quarto livro que eu quero ler é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu tenho por meta de vida ler pelo menos um livro de cada uma das 3 irmãs Brontë. Eu li ano passado Morro dos Ventos Uivantes, que é um livro primoroso, e eu fiquei muito cativado pela escrita daquela irmã, e me falaram muito bem da Charlotte também. Esse aqui é um romance de formação, e a edição que eu tenho é também clássicos da Sahar, mas esse livro aqui também tem várias outras edições, em vários outros livros. Ele é em capa dura também. Ele, assim como o Corcunda, ele também tem ilustrações da época, né, dos originais que vinha tendo. Tem texto de apoio, tem introdução. Ele é muito bom. Eu acho que, claro, livro é caro, mas se você tem condições de pegar um livro que tem uma boa edição, uma boa tradução, vá atrás de uma boa curadoria dessa edição, porque vale a pena, recompensa, e você tem mais vontade de ler o livro quando ele tem uma edição bonita, bacana. Então, se você pode, tem condições, vá atrás de uma boa edição. A história, então, é dessa menina, Jane Eyre. Ela sofreu vários traumas na infância, ela foi obrigada a morar no internato, num colégio interno, e ela era muito dedicada, mas muito solitária, mas ela também era muito estudiosa, muito engajada, aquela coisa toda. Então, nesse colégio lá, então, acaba sendo monitora, e começa também como professora, até que ela vai trabalhar na casa de uma família como preceptora, como tutora de uma menina, e ela acaba se apaixonando pelo chefe dela, né, pelo dono da casa. E ela vai passar por alguns dilemas éticos e morais que vai colocar em conflito os valores que ela tinha. Então esse aqui também fala de livros sobre mulheres, da liberdade sexual, de vontade e desejo de trabalhar, de ter independência. E ele faz um contraponto também com relação à ética, valores. E quando eu ler, eu quero trazer aqui pro canal e a gente conversa um pouco mais sobre o livro. Ele tem essa folha de guarda dentro, é bonitão, e realmente recomendo tanto esse aqui, que eu acho que vai ser muito bom,
E quem puder ler também O Morro dos Ventos Uivantes, leia, que ele é sensacional. E esse livro ele foi publicado em 1847 por também um pseudônimo. Todas as 3 irmãs publicaram em pseudônimos porque naquela época uma mulher publicar um livro era meio complicado. E como ele é muito realista, ele fala de muitas verdades, a galera também achava que uma mulher não seria capaz de escrever um livro como aquele. Para quem gosta de literatura gótica, vitoriana, esse aqui é um prato cheio. O 5º livro é de Nobel de Literatura. Thomas Mann ganhou o Nobel por esse livro aqui, ele foi indicado e ganhou por esse livro. Os Buddenbrook, Decadência de uma Família. Então ele é literatura alemã. Gente, literatura alemã não é a literatura que eu mais gosto, só que ela é um pouco mais difícil. É alguma coisa na escrita, é alguma coisa no texto. Eu já li O Leitor, que é literatura alemã. Do Thomas Mann eu li Morte em Veneza, que é um livro esquisito. O outro livro que eu li foi O Tambor, do Günter Grass, que também fala da questão da sociedade alemã na época da guerra, do nazismo. Mas é esquisito o livro. Eu acho que quem lê entende o que eu estou querendo dizer. Esse livro aqui também, ele é bem polêmico, assim como Madame Bovary, porque ele também é autobiográfico. E a família retratada aqui reflete muito a família do próprio Thomas Mann. Então, quando ele escreve, ele morava numa cidade pequena, então acabou causando um burburinho na cidade, porque todo mundo queria saber quem aquele personagem do livro refletia na vida real. Então tem o Thomas Mann aqui no livro, tem o pai dele, tem os tios, tem os primos. Então ficou uma coisa meio casa de família, meio treta, assim. A galera não curtiu muito de se ver retratada nesse livro de uma forma não tão prestigiada. Ele fala do auge, então ele já começa no auge realmente da família, não é tipo, uma família que veio do nada, fez riqueza e daí decaiu. Ele já começa no topo, ele começa com um jantar e ele é talvez o início do naturalismo alemão. Então ele descreve um jantar, toda a prataria, a toalha de mesa, quem é que vinha, para mostrar que aquela família tinha realmente muitas condições de vida, eles eram uma família industrial, para mostrar o todo o requinte e glória daquela família, daquela casa que eles tinham, das festas que eles davam. E ao longo da leitura a gente vai percebendo que não tem tantos pratos nos jantares, a prataria começa a ser substituída, a toalha de mesa já não é mais a mesma, as pessoas que frequentam a casa já não é mais a fina flor da sociedade, então começa a retratar esse declínio. Ele também é famoso na literatura econômica e na administração, nesse contraponto de como administrar uma empresa. Ele é uma edição muito boa, mas é um tijolão. Ele tem um pouco mais de 700 páginas, e eu quero ler esse aqui para depois ler A Montanha Mágica no ano que vem. E esse aqui também, ele é um livro mais recente, ele foi publicado em 1901, então ele já é século XX, e antes da Primeira Guerra Mundial, então ele reflete um pouco a Belle Époque. O 6º livro que eu quero ler também é mais um francês, dessa vez de uma mulher muito polêmica hoje em dia, que é a Simone de Beauvoir, e eu quero ler Os Mandarins, que foi publicado na França em 1954, então talvez da minha lista esse aqui seja o mais contemporâneo. Eu realmente não conheço muito da história. Essa edição que eu tenho aqui é o Clássicos de Ouro da Nova Fronteira. Eu gosto, tem texto de introdução. E o que eu sei é que ele fala sobre um grupo de intelectuais na França, no pós-guerra, discutindo, eu sei que esse livro tem muito esse pano de fundo da guerra e da sociedade, ecoando o reflexo tanto da Segunda Guerra como da Guerra Fria, com esse grupo de intelectuais. É interessante que a Simone ela é casada com o Sartre, e os dois são de uma linha filosófica do existencialismo, mas tanto ela como ele, ela também é da alta roda da cultura francesa, da elite francesa, também era amiga da Virginia Woolf, então dessa galera toda do início do século XX, tinha esse grupo na França e a Simone fazia parte, e eu realmente tenho interesse nesse livro. Para quem já leu esse livro, deixa aqui nos comentários, eu quero realmente ler, e curta o vídeo, compartilhe, ativa o sininho, então me avise se gostarem, realmente estou com expectativa para esse livro. Por fim, e não menos importante, mais um francês, eu acho que esse ano aqui, 2021, vai ser de literatura francesa, mais um da Zahara. Zahara, inclusive, se estiver vendo esse vídeo e quiser patrocinar a gente, entre em contato, vai estar o e-mail aqui embaixo, por favor. A gente está aceitando fazer assim com todo amor e carinho. Os Três Mosqueteiros, eu não sabia, fiquei sabendo, ele faz parte de uma trilogia. Então esse aqui é só o primeiro, ele é bem gordinho. Ele deu bastante polêmica também, o Dumas, ele é bem polêmico, porque ele tinha vários colegas e vários funcionários que escreviam para ele também, faziam parte de pesquisa, aquela coisa toda. Então a galera se questiona um pouco até que ponto era de fato o Dumas que escrevia, ou se era os seus empregados, os seus colaboradores que metiam a mão na massa. De qualquer forma,
Esse aqui é um livro publicado em folhetim, então ele é bem longo, ele foi publicado, ele tem uma folha de guarda belíssima. Tem também ilustrações da época, então com bastante nota de rodapé, texto de apoio. Então aqui a gente tem também essa folha de guarda. Os mosqueteiros é uma parte da França, eu acho que um período histórico que me agrada muito, eu acho que fica um pouco no imaginário social da gente e tal. Ele foi publicado então durante 2 anos, de 1844 a 46, e a gente tem um jovem, o D'Artagnan, que vem do interior para a cidade para se juntar aos mosqueteiros que faziam parte então da elite da segurança do país. Só que ele chega em Paris só com uma carta de recomendação, porque o pai dele era amigo de um dos mosqueteiros, e ele perde meio que essa carta por uma confusão que acontece na cidade, então ele fica meio perdido. Ele chega e ele não sabe muito, ele não tem muita documentação, não tem muita referência, então ele fica meio a Deus dará, e acontece vários problemas meio episódicos, assim. Ele se choca com os mosqueteiros, dá uma briga, ele vai entrar num duelo, daí vem a polícia, mas aí ele fica do lado dos mosqueteiros. Então, assim, é uma coisa meio, talvez, né, com muitas aspas, meio comédia pastelona, mas que realmente é um livro de ação, e eu quero realmente ler essa coisa meio episódica, porque realmente tem interesse. E eu quero muito ler o Conde de Monte Cristo, que também é dele, e eu tenho a impressão que eu vou gostar mais do Conde do que desse aqui, pelos dilemas morais, aquela coisa toda, e o filme também é muito bom. Então eu realmente gostaria de começar por esse, porque eu acho que eu vou gostar mais da segunda, então eu vou num crescente. Então, para quem já leu esse livro, deixa nos comentários também, eu quero saber a opinião de vocês. E essa é a minha listinha, então eu esse ano quero realmente priorizar esses livros mais grandes e tal, maiores. E eu sempre intercalo um livro grande com um livro menor para ter aquela coisa da rotatividade. Então, se você tem listinha de livros para ler esse ano, deixa aqui embaixo, eu também quero saber o que vocês estão lendo. Se vocês já leram algum desses livros, deixem aqui embaixo também, eu quero saber. Muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho, e se inscreve de novo no canal, e tamo junto.